Em um planeta moldado pelo tempo e pela vontade divina, existem criaturas que desafiam a lógica, ultrapassam limites e fazem a própria Terra parecer pequena diante de sua grandeza. São os 15 maiores animais do mundo, verdadeiros colossos da criação, moldados pelas mãos de Deus para revelar o poder, a beleza e o mistério da vida em sua forma mais monumental. Das profundezas abissais dos oceanos, onde nadam gigantes azuis que cantam para o infinito, até as vastas savanas africanas, onde seres de toneladas caminham com a serenidade dos reis, a natureza mostra seu rosto mais majestoso. Hoje, no canal Os Melhores da Natureza, embarque em uma jornada impressionante para conhecer esses titãs sagrados, animais tão grandes e magníficos que parecem feitos para lembrar a humanidade da força e da perfeição da obra do Criador. Posição do número 15. O elefante africano, Loxodonta africana. O verdadeiro rei das terras firmes. Entre as planícies douradas e o calor intenso da savana africana, ergue-se o maior animal terrestre do planeta, o elefante africano. Este colosso pode pesar até 7 toneladas, medir mais de 4 metros de altura e viver por 70 anos, um testemunho da paciência e da sabedoria que Deus infundiu em suas criaturas. Suas orelhas gigantes, com formato semelhante ao mapa da África, não são apenas uma marca de imponência. Elas funcionam como radiadores naturais, ajudando a regular o calor corporal. Com uma tromba de mais de 2 metros, o elefante é capaz de arrancar árvores, carregar troncos e ao mesmo tempo acariciar um filhote com delicadeza divina. Vivendo em manadas lideradas por fêmeas experientes, as matriarcas, os elefantes possuem laços sociais profundos. Eles demonstram empatia, solidariedade e até luto quando um membro do grupo morre. Estudos científicos mostram que seu cérebro, um dos maiores entre os mamíferos, lhes confere uma memória extraordinária. Mas, além de números e fatos, há algo quase sagrado em sua presença. Quando um elefante caminha pela savana, a terra parece vibrar em respeito. Sua figura imensa contra o pôr do sol africano é uma oração viva, um lembrete de que a força e a ternura podem coexistir na mesma alma. O Loxodonta africana não é apenas o maior animal terrestre, é um emblema da majestade da criação de Deus. Posição do número 14. A baleia azul, Balaenoptera musculus. Nas profundezas azuis dos oceanos, habita uma das maiores maravilhas que o Criador já concebeu, a baleia azul, o maior ser vivo de todos os tempos. Este gigante marinho pode atingir 33 metros de comprimento, o equivalente a 3 ônibus enfileirados, e pesar até 200 toneladas, superando até mesmo os maiores dinossauros. Seu coração, do tamanho de um automóvel, pesa cerca de 450 quilos, bombeando mais de 200 litros de sangue a cada batida. E ainda assim, ela se alimenta de minúsculos crustáceos chamados krill, consumindo até 4 toneladas por dia. Sob a superfície, o cântico das baleias azuis ecoa através de quilômetros, sons tão profundos e hipnóticos que parecem orações subaquáticas, um louvor silencioso ao Criador. Cientistas descobriram que cada baleia tem um dialeto único, como se cada uma tivesse seu próprio salmo dentro do coral do oceano. Apesar de sua imensidão, é um ser dócil, gracioso e essencial para o equilíbrio marinho. Seu sopro, ao romper a superfície e lançar uma coluna d'água em direção ao céu, parece um incenso simbólico, elevando-se como um gesto de gratidão a Deus. Contemplar a Balaenoptera musculus é reconhecer o poder ilimitado da criação divina, uma lembrança de que, nas mãos de Deus, até o oceano ganha alma. Posição do número 13. O crocodilo do Nilo, Crocodilus niloticus. Nas águas quentes e turvas do Nilo,
onde o reflexo do sol dança sobre as ondas lentas, um predador ancestral guarda seu domínio há milhões de anos. O Crocodilus niloticus, o crocodilo do Nilo, é um verdadeiro fóssil vivo. O maior réptil de água doce do planeta. Pode atingir 6 metros de comprimento e pesar até 1.100 quilos. Sua mandíbula é uma das mais poderosas do reino animal, exercendo uma força de mais de 2 toneladas por centímetro quadrado. Com dentes afiados como punhais, ele captura peixes, antílopes e até búfalos que se aproximam da água. Mas, curiosamente, também realiza um papel vital no ecossistema, evitando a superpopulação de certas espécies. Imóvel por horas, ele se confunde com troncos ou pedras, até o momento perfeito para atacar. É a personificação do equilíbrio entre paciência e brutalidade, entre vida e morte. Um lembrete da dualidade divina presente em toda a natureza. Nos templos do Egito Antigo, o crocodilo era visto como um ser sagrado, um símbolo da força primordial da criação. Hoje, ele continua sendo um testemunho vivo da sobrevivência e da perfeição evolutiva que Deus imprimiu na Terra. Posição do número 12. A sucuri verde, também conhecida como Eunectes murinus. No coração pulsante da Amazônia, entre rios silenciosos e florestas alagadas, desliza uma das criaturas mais misteriosas e poderosas do mundo, a Eunectes murinus, conhecida como sucuri verde ou anaconda. Este colosso pode alcançar 9 metros de comprimento e pesar mais de 250 quilos, tornando-se a maior serpente do planeta em massa. Com olhos e narinas posicionados no topo da cabeça, ela pode observar e respirar sem ser vista, emboscando suas presas com uma precisão aterrorizante. Alimenta-se de capivaras, jacarés e até cervos, envolvendo-se em torno deles com uma força que ultrapassa 90 quilos por centímetro quadrado, suficiente para parar um coração em segundos. Mas olha só, longe do estigma do medo, a sucuri é uma das obras mais fascinantes da natureza. Sua pele verde-oliva salpicada de manchas negras se mistura perfeitamente com a água lodosa, criando um espetáculo de camuflagem e poder. Os povos indígenas da Amazônia a veneram há séculos como um espírito guardião dos rios, um símbolo de força, renascimento e mistério. E quando ela se move, lenta e silenciosa, parece que o próprio rio está vivo, respirando com ela. Posição do número 11. O tubarão branco, Carcharodon carcharias. Nos mares frios do Atlântico e do Pacífico, corta as ondas uma sombra branca e majestosa, o Carcharodon carcharias, o lendário tubarão branco. Com até 7 metros de comprimento e pesando mais de 2,5 toneladas, ele é o predador supremo dos oceanos costeiros. Suas fileiras de dentes, afiados como navalhas, podem ser substituídas milhares de vezes ao longo da vida, e seu olfato é tão sensível que detecta uma única gota de sangue em milhões de litros d'água. Mas apesar de sua fama de assassino, o tubarão branco é uma peça essencial da criação divina. Ele mantém o equilíbrio ecológico dos mares, removendo os fracos e doentes, garantindo a sobrevivência dos fortes. Quando ele salta completamente fora d'água para capturar uma foca, um espetáculo raro e impressionante, é como se assistíssemos à coreografia da própria natureza em estado puro. Estudos mostram que o tubarão branco possui um comportamento curioso e até cauteloso, demonstrando uma inteligência surpreendente. Ao vê-lo deslizar silenciosamente sob as ondas, é impossível não sentir um misto de temor e reverência. Ele é a expressão viva do poder disciplinado que Deus concedeu aos oceanos, um guerreiro solitário, feito de músculos, instinto e graça. Posição do número 10. O urso Kodiak, Ursus arctos middendorfi.
Entre as montanhas nevadas e vales isolados do arquipélago de Kodiak, no Alasca, caminha um colosso envolto em silêncio e poder, o Ursus arctos middendorf, o lendário urso Kodiak. Considerado o maior carnívoro terrestre do planeta, pode atingir 3,5 metros em pé e pesar mais de 750 quilos. Alguns machos excepcionais chegam à impressionante marca de 1.000 quilos. Sua pelagem espessa, que varia do castanho dourado ao cobre avermelhado, brilha sob o sol frio, como se cada fio fosse banhado por luz divina. O Kodiak vive em harmonia com os rios, onde pesca salmões com precisão quase cerimonial. Suas garras, com mais de 10 centímetros, são armas naturais, mas ele as usa com calma e respeito pela natureza. Durante o verão, alimenta-se intensamente para acumular energia e enfrentar o longo inverno, quando se recolhe em cavernas e entra em um sono profundo, que pode durar até 7 meses. Nesse estado de hibernação, seu coração desacelera, o corpo repousa, e parece que até a alma do gigante se recolhe para meditar em silêncio com o Criador. Apesar da força devastadora, o Kodiak é surpreendentemente pacífico. Evita o conflito, protege seus filhotes com ternura e observa o mundo com um olhar que mistura sabedoria e solidão. Quando se ergue sobre as patas traseiras, é como se a própria terra respirasse em reverência. Posição do número 9. O rinoceronte branco, Ceratotherium simum. Nas savanas da África, onde o vento sopra sobre a grama dourada e o horizonte parece infinito, caminha o Ceratotherium simum, o majestoso rinoceronte branco, um dos seres mais antigos e impressionantes da criação divina. Apesar do nome, sua pele é acinzentada e espessa, coberta por cicatrizes que narram a luta diária pela sobrevivência. Ele pode ultrapassar 4 metros de comprimento, 1,8 metro de altura e pesar mais de 2,5 toneladas, sendo uma fortaleza viva sobre 4 pernas. Seu chifre, formado inteiramente por queratina, a mesma substância das unhas humanas, é símbolo de poder e orgulho, mas também causa de sofrimento. Por séculos tem sido caçado pela cobiça humana. Cada rinoceronte abatido é uma ferida aberta na alma da natureza. Ainda assim, o Ceratotherium simum resiste com a força de quem foi moldado pelo Criador para vencer o tempo. Dotado de visão fraca, mas com olfato e audição excepcionais, ele vive em grupos liderados por fêmeas, em que o cuidado mútuo é constante. Apesar de seu tamanho colossal, é um ser calmo, que passa o dia pastando e se banhando na lama para proteger a pele do sol e dos insetos. Mas quando ameaçado, transforma-se em uma força imparável. Corre a 50 km por hora, levantando poeira e tremendo o solo como um terremoto vivo. Posição do número 8. O dragão de Komodo, Varanus komodoensis. Nas ilhas quentes e áridas da Indonésia, onde o solo exala enxofre e o vento carrega o cheiro do oceano, caminha uma criatura saída diretamente dos primórdios da Terra, o Varanus komodoensis, o poderoso dragão de Komodo. Este lagarto colossal pode medir 3,2 metros de comprimento e pesar mais de 90 quilos, sendo o maior réptil vivo do mundo, um descendente direto dos monstros pré-históricos que outrora dominaram o planeta. Seu corpo é coberto por escamas grossas e irregulares, como placas de uma armadura medieval. Sua língua bifurcada, movendo-se lentamente no ar, capta odores a quilômetros de distância. Com uma única mordida, injeta uma mistura letal de bactérias e veneno, paralisando sua presa com um poder quase sobrenatural. É o predador supremo de seu habitat, caçando cervos, búfalos e até outros dragões, com paciência e precisão. Mas há beleza, até na ferocidade. O dragão de Komodo é um sobrevivente do tempo, uma memória viva da criação original.
Quando caminha lentamente sob o sol, parece que o próprio planeta se lembra de sua juventude, quando Deus ainda moldava montanhas e mares. Suas batalhas territoriais, especialmente entre machos, são espetáculos de força e instinto primitivo. Mas ao fim, o equilíbrio retorna, e o ciclo da vida recomeça. Posição do número 7. A orca, Orcinus orca. No azul profundo dos oceanos, onde a luz se dissolve em infinitas tonalidades de mistério, desliza uma das criaturas mais belas e inteligentes já criadas por Deus, a Orcinus orca. A orca, também chamada injustamente de baleia assassina. Com até 9 metros de comprimento e 6 toneladas de peso, ela é o maior membro da família dos golfinhos e um dos predadores mais completos do planeta. Sua coloração em preto e branco é uma pintura viva, um contraste perfeito entre força e elegância. As orcas vivem em grupos familiares chamados pods, liderados por matriarcas sábias que conduzem suas famílias com amor e disciplina. Verdadeiros exemplos de liderança natural. Cada grupo possui sua própria linguagem sonora. Um conjunto de assobios, cliques e sons únicos, transmitidos de geração em geração, como hinos familiares no coral dos mares. As orcas caçam em equipe, com estratégias refinadas que rivalizam com as dos caçadores humanos. Juntas, cercam cardumes, confundem focas e até enfrentam tubarões. São inteligentes, sociáveis e protetoras. Há registros de orcas que salvam golfinhos e até humanos de ataques. Quando saltam fora d'água, seus corpos brilham sob o sol como lâminas de prata líquida. É um espetáculo de pura perfeição biológica, um instante em que a força e a beleza se unem em harmonia divina. Posição do número 6. O hipopótamo, Hippopotamus amphibius. Nos rios calmos e lagos da África subsaariana, onde o pôr do sol transforma a água em ouro líquido, vive um gigante que é ao mesmo tempo majestoso e temido, o Hippopotamus amphibius. Com um corpo arredondado e poderoso, pode pesar até 3,5 toneladas e medir 5 metros de comprimento. Apesar da aparência tranquila, é um dos animais mais perigosos do continente, responsável por mais mortes humanas na África do que qualquer outro mamífero selvagem. Durante o dia, permanece quase submerso, deixando apenas os olhos, orelhas e narinas à mostra. Um espetáculo de serenidade. À noite, caminha silenciosamente pela terra em busca de pasto fresco, podendo percorrer até 10 quilômetros. Sua pele grossa secreta um líquido avermelhado, conhecido como suor de sangue, que funciona como protetor solar natural e antibacteriano, uma das defesas mais fascinantes da natureza. Apesar de temperamento imprevisível, o hipopótamo é também um ser profundamente social. Vive em grupos liderados por fêmeas, e as mães protegem os filhotes com bravura sagrada. Quando ameaçadas, formam um muro de corpos para defendê-los. Uma demonstração viva do amor maternal que Deus espalhou entre suas criaturas. Posição do número 5. O cachalote, Physeter macrocephalus. Nas profundezas frias e misteriosas dos oceanos, onde a luz do sol mal consegue penetrar, vive um gigante dotado de inteligência e força quase míticas. O Physeter macrocephalus, o imponente cachalote. Este colosso marinho pode atingir 20 metros de comprimento e pesar mais de 60 toneladas, sendo dono do maior cérebro do reino animal, com cerca de 9 quilos, um verdadeiro templo da consciência dentro do mar. Seu corpo maciço, de cor cinza escura, é marcado por cicatrizes que contam histórias de batalhas com lulas gigantes, Architeutis dux, inimigas lendárias que habitam as mesmas profundezas. O cachalote é capaz de mergulhar a mais de 3.000 metros de profundidade, permanecendo submerso por até 90 minutos sem respirar, um feito que ultrapassa os limites da biologia comum. O som que ele emite, conhecido como clique,
É o som mais alto já registrado por um ser vivo, chegando a 230 decibéis. Com ele, se comunica e mapeia o ambiente em um tipo de ecolocalização divina, que transforma o silêncio abissal em uma sinfonia celestial. É como se suas canções fossem orações líquidas, ecoando pelas catedrais submersas do oceano. Posição do número 4. O elefante marinho do sul, Mironga leonina. Nas praias geladas da Antártida e das ilhas subantárticas, um rugido profundo ecoa sobre o vento cortante. É o chamado do Mironga leonina, o elefante marinho do sul, o maior mamífero marinho que vive fora da água por longos períodos. Os machos podem atingir 6 metros de comprimento e pesar mais de 4 toneladas, enquanto as fêmeas, menores, raramente ultrapassam 800 quilos. Seu nome vem da tromba curta e carnuda que se assemelha à de um elefante, usada para emitir sons potentes durante a época de acasalamento. É uma verdadeira orquestra natural. O som dos machos ecoando pela praia pode ser ouvido a quilômetros de distância. As lutas territoriais são intensas, verdadeiros combates de titãs em que corpos colossais se chocam como ondas vivas. Apesar de sua aparência imponente, o elefante marinho é um mergulhador excepcional. Pode descer a 2.000 metros e permanecer até 2 horas submerso, caçando peixes e lulas nas trevas do oceano. Seu sangue contém uma concentração altíssima de mioglobina, o que permite armazenar oxigênio e suportar longos períodos sem respirar. Durante o inverno, forma colônias enormes com milhares de indivíduos, transformando praias remotas em um espetáculo sonoro e visual. A cena é impressionante. O ar gelado, os corpos brilhando sob a luz fria do sol polar e o mar revolto ao fundo. Uma sinfonia da criação em estado bruto. Posição do número 3. A girafa camelopardalis. Erguendo-se como uma oração viva entre as árvores da savana, a girafa camelopardalis é um símbolo de elegância e paz. Com até 6 metros de altura e 1.200 quilos, é o animal mais alto do planeta. Uma escultura viva moldada pelas mãos do Criador para alcançar o céu. Seu pescoço, composto por apenas 7 vértebras gigantes, assim como o nosso, permite-lhe alcançar as folhas mais altas das acácias, que nenhuma outra criatura toca. Cada movimento é um poema em câmera lenta. O balanço suave da cabeça, o olhar calmo e profundo, e os cílios longos que piscam como penas douradas sob o sol africano. Mas a girafa não é apenas beleza. Seu coração, que pesa mais de 11 quilos, precisa bombear sangue com enorme pressão para alcançar o cérebro, a mais de 2 metros acima. Essa adaptação perfeita à gravidade é uma prova da engenharia divina inscrita na biologia. Apesar do tamanho e da altura, a girafa é incrivelmente silenciosa. Comunica-se por vibrações de baixa frequência que os humanos não escutam. Um diálogo secreto entre gigantes. A fêmea dá à luz em pé e o filhote, ao cair de quase 2 metros de altura, levanta-se em poucos minutos, já pronto para caminhar. É um ato de fé natural, nascer e erguer-se diante do mundo. No topo da lista, e no coração de Deus, está a Balaenoptera musculus, a baleia azul, a maior criatura que já existiu, superando até os maiores dinossauros. Com 33 metros de comprimento e mais de 200 toneladas, é um ser de proporções divinas. Apenas sua língua pode pesar tanto quanto um elefante. E seu coração, do tamanho de um carro, bombeia sangue com uma força de 400 litros por batimento. Apesar do tamanho colossal, alimenta-se de pequenos krill, filtrando até 4 toneladas por dia. É um lembrete humilde de que, mesmo o maior dos seres, depende do menor para viver. Uma lição de interdependência divina. Quando mergulha, move-se com uma serenidade quase espiritual.
Quando sobe à superfície e expele seu jato d'água de até 9 metros de altura, parece erguer uma oferenda ao céu. O canto da baleia azul é um dos sons mais profundos e melancólicos do mundo, viajando por centenas de quilômetros no oceano. Cientistas acreditam que ela usa esses cantos não apenas para se comunicar, mas também para sentir o mundo à sua volta. É como se sua voz fosse o coração dos mares, um eco da criação. Quando contemplamos os gigantes deste planeta, as baleias que cruzam oceanos inteiros, os elefantes que caminham como montanhas vivas, os crocodilos que desafiaram o tempo, percebemos que a natureza é o espelho da grandeza de Deus. Cada batida do coração de uma baleia, cada passo firme de um rinoceronte, cada salto elegante de uma orca, é uma oração silenciosa, um cântico de existência que ecoa há milênios. Esses animais não são apenas criaturas majestosas. São lições vivas sobre humildade, propósito e equilíbrio. A baleia azul, com sua imensidão serena, nos mostra que o verdadeiro poder pode coexistir com a suavidade. O elefante, com sua sabedoria tranquila, nos ensina que a grandeza não está na força bruta, mas na paz que ela carrega. O dragão de Komodo, sobrevivente dos tempos primordiais, revela que até na ferocidade há um plano divino de harmonia. O urso Kodiak, que domina as montanhas geladas com passos lentos e firmes, nos lembra que a força mais pura pode ser silenciosa. E o hipopótamo, sereno e imenso nas águas africanas, prova que até o caos pode conter a semente da paz. Vivemos tempos em que o ser humano se afasta cada vez mais da natureza, acreditando que domina o mundo, quando na verdade apenas o habita por empréstimo. Esses colossos da criação nos convidam à humildade. Eles existiam muito antes de nós, e se não cuidarmos da terra, talvez continuem aqui depois que partirmos. Somos apenas guardiões temporários de uma obra perfeita, e o Criador nos confiou a responsabilidade de preservá-la com amor, fé e consciência. Proteger a natureza é muito mais do que um ato ecológico. É um ato espiritual. É reconhecer que o mesmo sopro divino que nos dá vida também pulsa no coração de cada criatura, do menor inseto à maior baleia. Quando preservamos uma floresta, salvamos um fragmento do coração da terra. Quando resgatamos uma espécie ameaçada, mantemos viva uma página do livro sagrado da criação. Por isso, este vídeo do canal Os Melhores da Natureza não é apenas uma celebração dos maiores animais do mundo, mas um convite à reflexão. Um lembrete de que a força verdadeira não está em dominar, mas em compreender. De que a beleza não está apenas no tamanho, mas na harmonia invisível que une todos os seres. Em cada canto do planeta há um milagre esperando ser visto, se tivermos olhos para enxergar e alma para sentir. Porque, no fim, a maior criação de Deus não são apenas os gigantes que habitam a terra, o mar e o céu, mas o amor que Ele plantou em nós para admirá-los, protegê-los e chamá-los de irmãos na eterna obra da vida. Diante desses gigantes da terra, é impossível não se emocionar. Eles são mais do que simples animais. São monumentos vivos que testemunham a grandiosidade da vida e o amor do Criador por sua obra. Cada um deles cumpre um papel sagrado no equilíbrio da natureza. O elefante que abre caminhos na floresta, a baleia que purifica os oceanos, o urso que espalha sementes e o rinoceronte que mantém vivas as planícies africanas. Esses colossos são engrenagens de um mesmo relógio divino, que continua a pulsar há milhões de anos, mesmo quando nós, humanos, esquecemos de ouvi-lo. O canal Os Melhores da Natureza nasceu com o propósito de despertar em cada pessoa essa admiração e gratidão, para que, ao contemplarmos a força e a beleza desses animais, aprendamos a respeitar e proteger aquilo que é sagrado. Pois a criação não é apenas um espetáculo a ser observado,
mas um legado a ser cuidado com amor e fé. Que cada imagem, cada som e cada história deste vídeo toque o coração de quem assiste, reacendendo o amor pela vida em todas as suas formas. E que, ao final desta jornada, cada um de nós possa dizer: a natureza é o templo de Deus, e nós somos apenas visitantes abençoados. Em cada canto do planeta, existem criaturas que combinam beleza e poder, delicadeza e perigo, verdadeiras obras-primas vivas moldadas pelo Criador. Entre elas, as vacas ocupam um lugar especial. Algumas são tão raras e valiosas que valem mais que carros de luxo. Outras, tão fortes e temperamentais, que exigem respeito até dos mais corajosos criadores. Hoje, o canal Os Melhores da Natureza convida você para uma jornada fascinante pelas 25 raças de vacas mais perigosas e caras do mundo. Animais que impressionam não apenas pelo preço, mas pela força, pela genética e pela história que carregam. Prepare-se para conhecer criaturas que parecem saídas de mitos antigos, gigantes que desafiam o deserto, rainhas geladas das montanhas e verdadeiros tesouros da pecuária moderna. Posição numérica 25. Valdostana castana, da Itália. Nas encostas geladas dos Alpes italianos, onde o vento canta entre os pinheiros e as montanhas tocam o céu, vive uma raça lendária, a Valdostana castana. Mais do que uma vaca, ela é parte viva da cultura do Vale de Aosta, símbolo de força, coragem e tradição. Sua pelagem varia entre o marrom escuro e o avermelhado, com olhos expressivos e chifres curvados que lembram antigos guerreiros celtas. As fêmeas pesam cerca de 600 quilos. Os touros chegam a 900 quilos, e ambos são criados com um propósito singular: participar das batalhas de Rennes, as batalhas amistosas que celebram a bravura e o espírito montanhês da região. Mas não se engane. Apesar da aparência altiva, a Valdostana é dócil, adaptável e produtiva. Seu leite, rico em gordura e proteínas, dá origem a queijos alpinos renomados como o Fontina, tesouro gastronômico da Itália. Hoje, exemplares de sangue puro são raros e podem alcançar 15 mil euros em leilões. Ainda assim, em cada vila alpina há quem cuide delas como se fossem herança de família. E de fato são. Ao vê-la enfrentar o frio e o gelo com serenidade, lembramos que a verdadeira nobreza não está em dominar, mas em perseverar com dignidade. A Valdostana é a prova de que até nas montanhas mais duras, Deus planta a coragem em forma de vida. Você está prestes a conhecer 20 dos animais mais raros e enigmáticos do planeta. Criaturas tão especiais que, com toda certeza, você nunca viu de perto na vida real. Eles habitam florestas isoladas, oceanos profundos, montanhas distantes e até ilhas perdidas, sempre longe do olhar humano. Alguns parecem saídos de mitos antigos. Outros lembram personagens de ficção científica, mas todos são provas vivas da criatividade infinita da natureza. Neste vídeo do canal Os Melhores da Natureza, vamos viajar juntos para descobrir seres incríveis, desde gigantes majestosos que impõem respeito, até minúsculos habitantes secretos que carregam mistérios surpreendentes. Prepare-se, porque cada aparição será uma janela para um mundo oculto, tão fascinante quanto inacreditável. Nas regiões mais escuras e inóspitas do oceano, a mais de 1000 metros de profundidade, vive uma criatura que parece saída de um pesadelo. O peixe-ogro, Anoplogaster cornuta. Apesar de medir apenas entre 15 e 20 centímetros, sua aparência aterrorizante faz dele um dos predadores mais impressionantes das águas profundas. Seu corpo é escuro e compacto, com olhos enormes adaptados para captar qualquer lampejo de luz no abismo.
Mas o que realmente causa impacto são seus dentes, longos, finos e tão afiados que não cabem dentro da boca. Eles ficam permanentemente expostos, como adagas prontas para perfurar qualquer presa desavisada. O peixe-ogro habita zonas onde a pressão é esmagadora, a luz do sol não chega e a vida é escassa. Para sobreviver, desenvolveu um apetite voraz e um comportamento oportunista. Devora qualquer coisa que caiba em sua boca. Mesmo sendo pequeno, seu visual ameaçador lhe rendeu fama de ogro do mar. Apesar da aparência monstruosa, o Anoplogaster cornuta é um dos exemplos mais fascinantes de adaptação extrema da natureza. Pouco se sabe sobre seus hábitos reprodutivos, já que raramente é visto vivo. A maioria dos registros vem de espécimes capturados em redes de pesquisa. Encontrar um peixe-ogro é como testemunhar um segredo sombrio do oceano. Uma lembrança de que, no fundo do mar, ainda existem criaturas que ultrapassam nossa imaginação. Posição numérica 24. Nguni, da África do Sul. Das savanas quentes do sul da África surge uma das raças mais belas e simbólicas do continente, o Nguni. Com pelagem manchada em padrões únicos, branco, preto, dourado e cinza, cada animal é uma pintura viva, uma assinatura da natureza. Nenhum Nguni é igual a outro, e talvez por isso os povos Zulu o chamem de o gado das mil cores. Pequeno, ágil e incrivelmente resistente, o Nguni sobrevive onde outras raças sucumbem. Os touros raramente passam de 700 quilos, as vacas ficam em torno de 450 quilos, mas sua força está na genética, são imunes a muitas doenças, suportam calor intenso e conseguem transformar pastos áridos em energia e vida. Por séculos, o Nguni foi o orgulho dos reis Zulu, símbolo de riqueza espiritual e prosperidade. Seu couro colorido era usado em escudos, vestes e cerimoniais sagrados, um elo direto entre o homem e o divino. Hoje, essa herança continua viva. Fazendas de conservação na África do Sul, Namíbia e Suazilândia mantêm linhagens puras, e exemplares de elite podem custar até $12.000. O Nguni é uma lição de beleza e humildade. Ele nos mostra que a diversidade não é acaso, é a arte do Criador. Assim como suas manchas formam mosaicos únicos, também nós fomos feitos diferentes para refletir, juntos, a perfeição de Deus. Posição numérica 23. Dexter, da Irlanda. Se o majestoso Tianina pode ser comparado a uma catedral de mármore, o pequeno Dexter é como uma charmosa capelinha no campo, simples, acolhedora e cheia de graça. Originário da Irlanda, ele é conhecido como a vaca ideal para a família, e com razão. Apesar do porte reduzido, o Dexter é um milagre em miniatura. Suas carnes são finas e saborosas. Seu leite é espesso e cremoso, e seu temperamento dócil conquista quem o cria. Um touro raramente ultrapassa 500 quilos, e as vacas adultas pesam entre 270 e 360 quilos, o que as torna perfeitas para pequenas propriedades. Adaptam-se bem a terrenos íngremes e pastos modestos, transformando o pouco em muito, uma verdadeira metáfora viva do milagre da multiplicação. Além disso, são mães exemplares, parindo com facilidade e cuidando dos bezerros com ternura, como se refletissem o amor protetor do próprio Criador. Hoje o Dexter é valorizado em países como Estados Unidos, Canadá e Austrália, onde exemplares registrados custam de 3 a 7 mil dólares. Mas o valor dessa raça vai muito além do dinheiro. Ela é símbolo de simplicidade, sustentabilidade e harmonia com a terra. O Dexter nos lembra que a verdadeira grandeza não está no tamanho, mas na capacidade de gerar vida, alimento e alegria. Um pequeno gigante do mundo rural. Nas florestas tropicais de Madagascar, vive um dos primatas mais estranhos e misteriosos do planeta, o Aie-aie Daubentonia madagascariensis.
De aparência excêntrica, com olhos esbugalhados, dentes grandes e orelhas enormes, parece um personagem de filme de terror. Mas sua característica mais marcante é o dedo médio, longo, fino e esquelético, usado como uma ferramenta de caça. O Daubentonia mede cerca de 40 centímetros, com uma cauda peluda, que pode ser maior que o corpo. À noite, percorre os galhos batendo com o dedo ossudo nos troncos para localizar insetos escondidos. Ao encontrar o ponto certo, rói a madeira com os dentes incisivos afiados e usa o dedo como uma pinça para retirar larvas e vermes. Essa técnica é tão peculiar que lembra o uso de varinha mágica. Por séculos, o Aie-Aie foi envolto em superstições. Algumas comunidades acreditavam que era um presságio de má sorte, o que levou à sua perseguição e morte. Hoje, a maior ameaça é a destruição das florestas de Madagascar, que já reduziram drasticamente sua população. Atualmente, está classificado como em perigo pela IUCN. Apesar da aparência incomum, o Aie-Aie é um dos símbolos da diversidade evolutiva de Madagascar, provando que até os seres mais estranhos têm um papel essencial no equilíbrio da natureza. No coração dos pântanos de Uganda, Sudão do Sul e Zâmbia, habita uma das aves mais impressionantes e enigmáticas do mundo, o bico-de-sapato, Balaeniceps rex. Chegando a 1,5 metro de altura e pesando mais de 5 quilos, lembra uma relíquia viva do tempo dos dinossauros. Seu nome vem do bico gigantesco em forma de sapato, que pode alcançar 24 centímetros de comprimento. Esse instrumento serve como uma armadilha mortal. A ave permanece imóvel por horas, até que um peixe pulmonado, rã ou cobra passe ao alcance. Então, com velocidade surpreendente, desfere um golpe fatal. Além da caça peculiar, o som que emite é igualmente marcante. Não canta, mas bate o bico com força, produzindo um barulho semelhante a uma metralhadora. Poucos sons na natureza são tão impressionantes. Infelizmente, o Balaeniceps rex está ameaçado. O avanço da agricultura, a drenagem de pântanos e a poluição reduziram sua população para menos de 5.000 indivíduos. Enfrentar esse gigante silencioso em meio às brumas africanas é como testemunhar uma criatura perdida no tempo. Um verdadeiro dinossauro vivo que ainda resiste. Posição numérica 22. Panda Cow, dos Estados Unidos. Se existisse um baile de gala entre os animais, a Panda Cow seria a rainha da festa. Com manchas pretas e brancas que lembram um urso panda, essa vaca em miniatura nasceu da genialidade de Chris Jansen, um criador visionário dos Estados Unidos que combinou linhagens de Angus miniatura com outras raças raras. O resultado foi uma das criaturas mais encantadoras e improváveis da Terra. Medindo cerca de 90 centímetros de altura e pesando entre 180 e 300 quilos, ela parece um brinquedo vivo, arrancando sorrisos por onde passa. Mas o mais impressionante é sua raridade. Existem menos de 40 exemplares puros em todo o planeta. Essas vaquinhas não são criadas para carne nem leite. São símbolos de beleza, exclusividade e ternura. Tornaram-se estrelas de feiras rurais e até animais de estimação em fazendas de luxo, sendo vendidas por valores que podem ultrapassar $30.000. A Panda Cow é mais que uma curiosidade. É uma obra-prima genética que celebra a diversidade da criação divina. Ao contemplá-la, lembramos o Salmo 104. Quão numerosas são as tuas obras, Senhor! Ela é a prova viva de que até nas menores criaturas Deus revela sua criatividade e seu amor pela beleza. Posição numérica 21. Belted Galloway, da Escócia. Conhecida com carinho como a vaca Oriel, a Belted Galloway é uma das mais fotogênicas do mundo. Sua faixa branca perfeita atravessando o corpo negro ou avermelhado parece um cinto celestial, um toque artístico da natureza.
Originária das terras frias e ventosas do sudoeste da Escócia, foi moldada para resistir onde poucas raças sobreviveriam. Seu pelo cacheado e denso é um verdadeiro casaco natural, protegendo-a da neve e da chuva gelada. Sob essa pelagem, há uma carne de qualidade superior, magra, suculenta e de sabor marcante, muito apreciada por chefes de alto nível. Touros atingem 1.000 quilos, vacas 650 quilos, mas o que realmente impressiona é a serenidade desses animais, sempre calmos e dóceis. Nos Estados Unidos e Reino Unido, exemplares registrados chegam a valer $10.000. Além de produtivas, tornaram-se ícones do turismo rural e estrelas das redes sociais, símbolo da união entre elegância e rusticidade. E há um toque espiritual em sua aparência. A faixa branca que corta o corpo escuro lembra a pureza divina que ilumina as sombras da vida. Assim como o Galloway carrega luz no meio da escuridão, também nós somos chamados a refletir a luz de Deus onde quer que estejamos. Com nome curioso e aparência que mistura traços de diferentes animais, o musaranho-elefante pertence à ordem Macrocelidae e é um dos mamíferos mais singulares da África. Apesar do nome, não é nem musaranho nem elefante, mas parente distante desses gigantes. Pequeno, mede de 10 a 30 centímetros e pesa de 50 a 300 gramas, mas esconde uma agilidade surpreendente. Pode correr até 28 km por hora, um verdadeiro raio em miniatura. Seu focinho longo e flexível funciona como uma mini tromba, usada para revirar o solo em busca de insetos. O que mais impressiona, porém, é seu comportamento engenhoso. Esses animais constroem verdadeiras estradas no chão da floresta, trilhas bem definidas que utilizam para escapar de predadores e se mover rapidamente. É como se criassem uma rede de túneis invisíveis sobre a terra. Algumas espécies, como o musaranho-elefante de orelhas curtas, Macrocelides proboscideus, estão ameaçadas pela perda de habitat. Observá-los na natureza é raríssimo, tornando-os um dos mamíferos mais difíceis de estudar. O musaranho-elefante é uma lembrança viva de linhagens antigas, pequenas sombras que sobreviveram às transformações do continente africano. Poucos mamíferos no mundo carregam uma aura tão rara quanto o vombate de nariz peludo do norte, encontrado apenas em Queensland, Austrália. Esse marsupial mede cerca de 1 metro, pesa até 40 quilos e, apesar da aparência robusta, é um ser noturno reservado. Sua pelagem cinza clara, focinho coberto de pelos e garras poderosas, o tornam um verdadeiro arquiteto subterrâneo. Com elas, o Lasiorhinus craftii constrói túneis complexos que podem ultrapassar dezenas de metros, mantendo a temperatura fresca durante os dias escaldantes australianos. Esses labirintos também funcionam como refúgio coletivo, já que mais de um vombate pode compartilhar a mesma toca. Curiosamente, ao contrário de muitos marsupiais, as fêmeas carregam a bolsa voltada para trás, evitando que a terra entre enquanto escavam. Durante a noite, eles emergem em busca de raízes, ervas e gramíneas, atuando como jardineiros naturais da savana. O problema é que sua população caiu para menos de 300 indivíduos, tornando-o um dos mamíferos mais raros do planeta. Projetos de conservação monitoram cada exemplar com armadilhas fotográficas e até microchips, tentando salvar essa joia da fauna australiana. O vombate de nariz peludo do norte é, acima de tudo, um símbolo de resiliência silencioso, escondido, mas lutando para continuar existindo. Nas florestas temperadas e úmidas do Chile e da Argentina, escondido entre folhas secas e musgos, vive o pequeno mas lendário sapo de Darwin, Rhinoderma darwinii. Com apenas 3 centímetros, sua camuflagem perfeita faz parecer uma folha caída. Mas sua maior singularidade está em seu método de reprodução, um espetáculo único no reino animal.
Depois que a fêmea deposita os ovos, é o macho quem assume a responsabilidade. Ele engole os ovos fecundados e os abriga em uma bolsa vocal adaptada na garganta. Ali, os girinos se desenvolvem em completa segurança, protegidos de predadores e doenças, até emergirem já como minúsculos sapinhos. É como se a vida brotasse da própria voz do pai. Esse comportamento paternal extremo desafia as regras da biologia e é considerado uma das estratégias reprodutivas mais criativas do planeta. No entanto, o Rhinoderma darwinii está classificado como espécie ameaçada pela IUCN. A destruição das florestas, doenças como a quitridiomicose, um fungo letal para anfíbios, e as mudanças climáticas têm reduzido drasticamente sua população. Cada sapo perdido significa o desaparecimento de uma peça insubstituível da história evolutiva. Proteger o sapo de Darwin é garantir que essa incrível forma de cuidado parental continue inspirando a ciência e a humanidade. Posição numérica 20. Brayford, dos Estados Unidos, Brasil e Argentina. O Brayford é o híbrido dos sonhos da pecuária. Um casamento perfeito entre força e nobreza. Criado na Flórida nos anos 40, nasceu do cruzamento entre o robusto Brahman e o tradicional Hereford, unindo o melhor dos dois mundos. O resultado é um animal adaptado ao calor dos trópicos, resistente a parasitas e com carne de altíssima qualidade. Seu pelo vermelho e branco, chifres curtos e pele solta revelam sua linhagem nobre. Touros podem chegar a 1.200 quilos, vacas a 800 quilos, e ambos possuem um crescimento rápido e saudável, uma verdadeira bênção para os criadores. No Brasil, Argentina e Paraguai, campeões Brayford já foram vendidos por até $20 mil e se tornaram referência em programas genéticos internacionais. Mas o Brayford vai além da genética. Ele é uma mensagem viva de cooperação e equilíbrio. Assim como a união de duas forças diferentes gerou uma raça ainda mais forte, também nós somos chamados a somar talentos, a construir juntos. O Brayford nos ensina que a diversidade é o segredo da perfeição e que a criação de Deus floresce quando há harmonia entre as diferenças. Posição numérica 19. Magyar Szürke, Hungria. Diretamente dos campos encantados da Europa Central, o Magyar Szürke, ou gado cinza húngaro, parece saído de um conto medieval. Com pelagem prateada, corpo elegante e chifres longos em forma de lira, ele foi durante séculos o orgulho da Hungria. Serviu aos reis, puxou arados, transportou barris de vinho e até desfilou pelas ruas do Império Austro-Húngaro como símbolo de prosperidade. Os touros chegam a 900 quilos, as vacas a 600 quilos. E impressionam pela longevidade. Vivem até 20 anos, um feito raro no mundo bovino. Hoje, são protegidos como patrimônio nacional, criados em fazendas históricas e reservas genéticas. Exemplares de sangue puro ainda são disputados em leilões por mais de 10 mil euros. E não é difícil entender o porquê. O Magyar Szürke é um símbolo vivo da alma húngara, um guardião da história e da fé. Ele nos lembra as palavras do Eclesiastes. Tudo tem o seu tempo determinado. Ao vê-lo caminhar pelos campos dourados, sentimos que a criação de Deus não é apenas vida, é memória, continuidade e promessa. O Magyar Szürke é um elo entre o passado e o presente, uma prova de que o que é feito com propósito nunca desaparece. Posição numérica 18. Nilor, Brasil e Índia. Imagine um gigante que carrega em si não apenas músculos e vigor, mas também a história viva da superação tropical. Este é o Nilor, o colosso sagrado da pecuária brasileira. Originário da Índia,
cruzou oceanos há mais de um século e, como se fosse guiado pelas mãos do Criador, encontrou no Brasil um paraíso para florescer. Hoje, representa mais de 80% do rebanho de corte nacional, sustentando famílias, indústrias e tradições. Os touros chegam facilmente a 1.100 quilos. As vacas mantêm a elegância entre 400 e 700 quilos, e sua pelagem branca reluz como um manto celestial sob o sol do sertão. A poderosa corcova no dorso é o símbolo da resistência, como se fossem guerreiros prontos para enfrentar qualquer batalha. Mas o que realmente impressiona é seu valor. Em 2023, uma fêmea lendária chamada Vientina 19, Vifinilor, foi vendida por 4,8 milhões de dólares, quebrando recordes mundiais. Seu DNA hoje percorre o planeta, multiplicando rebanhos e fortalecendo a segurança alimentar global. Para o Brasil, o Nilor é mais do que uma raça, é um milagre econômico e espiritual. Cada passo desses gigantes sobre o solo quente é um lembrete de que a vida, quando guiada pela fé e pelo cuidado, floresce mesmo sob o sol mais impiedoso. Posição numérica 14. A águia filipina, Pithecophaga jefferi, a soberana silenciosa da selva. Entre as copas verdejantes das florestas tropicais das Filipinas, plana uma ave que parece saída da pré-história, a águia filipina, Pithecophaga jefferi, também conhecida como águia de macaco. É uma das aves de rapina mais raras e poderosas do planeta. Majestosa, pode medir até 1 metro de altura e abrir asas de 2,2 metros. Sua crista despenteada e olhar penetrante lhe conferem um ar imponente, quase místico. Suas garras, longas e afiadas, são capazes de capturar presas como macacos, civetas e até pequenos cervos. Mas apesar da força, está em perigo crítico. Restam menos de 400 indivíduos em vida livre. O principal inimigo é o desmatamento. Cada árvore centenária derrubada não significa apenas a perda de um lar, mas também de um local de reprodução. A águia filipina é símbolo nacional e protegida por lei. É tão importante que o governo instituiu o Dia Nacional da Águia Filipina para lembrar sua relevância. Ainda assim, sua sobrevivência depende de esforços conjuntos. Media Group, Wildlife Reserve for Eagles, Conservationists Releasing Eagle, Breeding Program Facility for Eagles, Stock a Distribute, Equally, criação de reservas, programas de reprodução e conscientização popular. Proteger a Pithecophaga jefferi é preservar um rei da natureza que carrega em suas asas tanto a força quanto a fragilidade da selva tropical. Posição numérica 13. O gálago anão de Rondo, Paragalagu rondoensis, o fantasma da floresta costeira. Nas sombras das florestas costeiras da Tanzânia, salta entre galhos um primata diminuto e quase invisível, o gálago anão de Rondo, também conhecido como Paragalago rondoensis. Com apenas 12 centímetros de corpo e uma cauda de 15 centímetros, pesa menos de 100 gramas. No entanto, seus olhos desproporcionais, maiores que seu cérebro, brilham como faróis na noite. Descoberto em 1950 e redocumentado nos anos 90, esse pequeno prosímio vive apenas em fragmentos de floresta abaixo de 900 metros de altitude. É considerado um dos primatas mais raros do mundo, com uma população estimada em menos de 2.500 indivíduos. Sua rotina é um mistério, tímido e solitário. Emite chamados agudos para se comunicar e realiza saltos rápidos que o tornam quase impossível de seguir. É por isso que ganhou a fama de fantasma da floresta. A ameaça principal é o desmatamento e a expansão agrícola, que fragmentaram seu território a pontos mínimos. Hoje, o Paragalago rondoensis
está na categoria criticamente ameaçada da IUCN. Proteger essa espécie é salvar não só uma vida, mas também uma parte do quebra-cabeça evolutivo da África. Cada gálago é uma centelha da magia da floresta que desaparece em silêncio. Posição numérica 17. Cancrege, da Índia. Se o Nilor é o rei do Brasil, o Cancrege é o príncipe guerreiro das planícies indianas. Nascido nas terras áridas de Gujarat e Rajasthan, esse zebu parece saído das páginas de uma epopeia sagrada. Com seus longos chifres curvados, olhar sereno e pelagem prateada que reflete o sol do deserto, ele é uma escultura viva da resistência. Forjado em condições extremas, o Cancrege sobrevive onde muitos sucumbem. Touros alcançam 700 quilos, vacas mantêm entre 400 e 500 quilos, e ainda assim trabalham incansavelmente nos campos, puxam carroças e fornecem leite rico em beta-caseína A2, um tipo de proteína mais saudável e fácil de digerir, valorizada por nutricionistas do mundo inteiro. Sua fama cruzou fronteiras. Hoje, exemplares puros habitam fazendas no Brasil, Estados Unidos e Sudeste Asiático, melhorando geneticamente outros rebanhos. Em leilões de elite, um Cancrege pode chegar a $15 mil. Tamanho é o seu prestígio. Ao vê-lo caminhando com altivez pelo deserto, é impossível não refletir sobre o poder da criação. Assim como o Cancrege floresce onde a vida parece impossível, nós também somos capazes de prosperar nas adversidades quando confiamos na força divina que habita em nós. Posição numérica 16. Brahman, Índia e Estados Unidos. Se existe uma raça que parece ter sido pintada por um artista celestial, é o Brahman. Com suas orelhas longas e caídas, pele solta e corcova imponente, ele carrega a elegância de um guerreiro antigo e a serenidade de um monge. Originário da Índia, chegou aos Estados Unidos no século XIX, onde se tornou o símbolo da resistência sob o sol escaldante do Texas e da Flórida. Os touros podem atingir 1.100 quilos, as vacas chegam a 700 quilos, e ambos resistem ao calor, doenças e parasitas como se fossem feitos de ferro e luz. Apesar da aparência poderosa, o Brahman é calmo e inteligente, uma combinação rara de força e paz interior. Sua genética é ouro puro. Em 2020, o lendário touro Mr. V846/8 foi vendido por mais de $300 mil, consolidando o Brahman como uma das raças mais valiosas do planeta. O Brahman é um lembrete vivo da passagem. Os mansos herdarão a terra. Ele mostra que grandeza verdadeira não está em dominar, mas em coexistir. Forte como o aço, mas dócil como o vento, o Brahman é uma lição viva de humildade e poder silencioso. Posição numérica 15. Belgian Blue, também conhecido como British Blue. Agora imagine um ser que parece moldado em uma academia celestial. O Belgian Blue, também chamado de British Blue, é o resultado de uma mutação genética chamada miostatina, responsável pela lendária dupla musculatura. O resultado é quase inacreditável, um corpo perfeitamente esculpido, definido, poderoso, como se o próprio Deus tivesse assinado cada curva com perfeição. Touros chegam a 1.250 quilos, vacas a 950 quilos, e seu rendimento de carne ultrapassa 70%, tornando-o uma das raças mais produtivas do mundo. Sua carne é magra, suculenta e saborosa, uma iguaria que encanta os melhores chefes da Europa. Em 2017, o famoso touro Dragon Blue Sky, ET, foi vendido por mais de €25 mil, e seu sêmen ainda é disputado em leilões internacionais. O Belgian Blue não é apenas um animal, é um atleta genético, um milagre da biotecnologia natural. Ao contemplá-lo,
é impossível não admirar os segredos da criação. A mesma força que ergue montanhas e acalma mares também deu forma a um ser capaz de unir beleza, potência e propósito. Um lembrete de que cada criatura é uma assinatura do Criador no livro da vida. Posição numérica 14. Chianina, Itália. Na Toscana, onde vinhedos beijam colinas verdejantes, nasceu o lendário Chianina, uma das raças bovinas mais antigas do planeta, com mais de 2.200 anos de história. Foi ele quem carregou os carros de guerra do Império Romano e ajudou a erguer civilizações. Hoje, permanece como símbolo de poder, elegância e tradição. Com até 2 metros de altura e pesando até 1.800 quilos, o Chianina é uma escultura viva. Sua pelagem branca e pele escura o fazem parecer uma estátua de mármore respirando. É força e arte em um só corpo. Sua carne é usada em pratos icônicos como a bisteca alla fiorentina, orgulho da culinária italiana, símbolo de celebração e união à mesa. Exemplares de linhagens nobres são vendidos por mais de $25 mil, mas o valor do Chianina vai além da moeda. Ele representa a herança espiritual e cultural de um povo. Assim como esse gigante atravessou milênios, também nós somos chamados a permanecer firmes. O Chianina é o espelho da fé duradoura, uma prova viva de que o verdadeiro poder não grita, apenas permanece. Posição numérica 13. Sahiwal, Índia e Paquistão. Nos campos quentes e empoeirados de Punjab e Haryana, nasce um tesouro que brilha sob o sol escaldante, a vaca Sahiwal, conhecida como o holandês tropical. Mesmo sob temperaturas de 40 graus, ela continua a produzir leite espesso, cremoso e incrivelmente nutritivo. Um verdadeiro presente divino em forma líquida. Sua pelagem castanho-avermelhada reflete o fogo do entardecer, e seu temperamento dócil traz paz a quem a observa. Os touros chegam a 600 quilos e as vacas a 500 quilos. Mas o que impressiona não é o tamanho, e sim a resistência. Elas produzem até 10 litros de leite por dia, mesmo em climas áridos, transformando o deserto em fonte de vida. Hoje, o Sahiwal é protegido como patrimônio genético no Paquistão e na Índia, e já conquistou criadores na Austrália, no Quênia e no Caribe. Um touro premiado já ultrapassou 2 milhões de rúpias, cerca de $9 mil. O Sahiwal nos ensina que a fé floresce mesmo em solo seco. Assim como ela, também podemos dar frutos nos desertos da vida, quando nossas raízes estão firmes na esperança. Posição numérica 12. O golfinho do Yangtze, Lipotes vexillifer, o fantasma do grande rio. Durante milênios, o majestoso rio Yangtze, na China, foi palco de histórias e lendas envolvendo um animal quase sagrado, o baiji, ou golfinho do Yangtze, de corpo esguio, coloração cinzenta e um focinho alongado que lembrava um leve sorriso. Essa criatura sem nadadeira dorsal foi considerada um símbolo de graça e pureza. No entanto, por trás dessa beleza habitava uma tragédia silenciosa. O baiji podia atingir até 2,5 metros de comprimento e pesar cerca de 160 quilos. Como possuía visão fraca, dependia de um sonar natural para navegar nas águas turvas do rio. Durante séculos, conviveu em harmonia com pescadores e aldeias ribeirinhas, sendo visto como um espírito protetor. Mas o crescimento da indústria, a poluição desenfreada e o tráfego intenso de embarcações transformaram o Yangtze em um campo hostil. Em 2006, uma expedição internacional confirmou o pior: nenhum exemplar foi encontrado.
levando os cientistas a declarar a espécie funcionalmente extinta. Se ainda existir algum baiji escondido nas águas profundas, será uma das últimas testemunhas de um ecossistema devastado. A história do Lipotes vexillifer é mais do que triste. É um lembrete poderoso da fragilidade da vida e um alerta para o futuro de todos os rios do planeta. Posição numérica 11. O pangolim, Manis spp, o cavaleiro da armadura misteriosa. À primeira vista, o pangolim parece uma criatura saída de um mito antigo. Coberto por escamas de queratina, a mesma substância de nossas unhas, ele se enrola como uma bola perfeita quando ameaçado. Existem 8 espécies conhecidas, distribuídas entre a Ásia e a África, todas classificadas como ameaçadas, e algumas, inclusive, em perigo crítico. Esses mamíferos noturnos podem medir de 30 a 100 centímetros e pesar até 35 quilos, dependendo da espécie. Eles se alimentam quase exclusivamente de formigas e cupins, que capturam com uma língua fina, viscosa e incrivelmente longa, podendo chegar a 40 centímetros. É como se carregassem uma lança biológica para caçar. O problema está em suas escamas. Apesar de cientificamente inúteis como remédio, em diversas culturas, elas ainda são vistas como substâncias com propriedades medicinais, o que impulsiona um comércio ilegal devastador. Estima-se que milhares de pangolins sejam traficados todos os anos, tornando-os os mamíferos mais contrabandeados do mundo. Hoje, todos os pangolins, como o Manis javanica no Sudeste Asiático e o Smutsia temminck na África, estão na lista vermelha da IUCN. Posição numérica 10. O cervo branco de Sêneca, Odocoileus virginianus leucístico, o guardião fantasma de Nova York. No coração de um antigo depósito militar em Nova York, vaga uma criatura tão mágica que poderia ter saído de uma lenda celta, o cervo branco de Sêneca. Diferente dos cervos albinos, que têm olhos vermelhos, este carrega uma mutação chamada leucismo, responsável por sua pelagem branca como a neve e olhos escuros e penetrantes. Sua história começou na Segunda Guerra Mundial, quando a área foi cercada para a construção de uma base militar. Alguns cervos ficaram presos dentro dos limites e, isolados de outros grupos, a população de animais brancos aumentou naturalmente. Hoje, restam menos de 100 indivíduos em uma área de apenas 44 quilômetros quadrados. Durante décadas, esses cervos viveram protegidos pelas cercas militares intocados por caçadores. Mas com o fechamento da base, iniciou-se um debate transformar o local em uma reserva natural ou explorá-lo para o desenvolvimento econômico. Para quem já viu o cervo branco deslizando na névoa da manhã, não há dúvida de que este é um símbolo vivo da resistência da vida selvagem. Posição numérica 9. O cuscuz pintado negro, Spilocuscus rufoniger, o espírito tímido da floresta. Nas selvas densas de Nova Guiné e das ilhas vizinhas, vive uma criatura noturna que parece saída de um sonho surrealista. O cuscuz pintado negro. Com pelagem luxuosa que mistura manchas vermelhas e negras, lembra um casaco de veludo exclusivo, digno de um desfile da natureza. O Spilocuscus rufoniger mede entre 40 e 60 centímetros de corpo, com uma cauda preênsil que alcança 50 centímetros, ferramenta essencial para se pendurar nos galhos enquanto procura folhas, frutos e até insetos. Sua locomoção lenta e silenciosa faz com que muitas comunidades locais o considerem um espírito da floresta. Infelizmente, essa beleza rara enfrenta um declínio alarmante. Sua população diminuiu mais de 80% nas últimas décadas devido ao desmatamento e à caça. Sua pele ainda é muito valorizada em algumas culturas, o que agrava o risco de extinção.
Encontrar um exemplar na natureza é um privilégio raríssimo. Eles são extremamente cautelosos, vivem nas alturas da copa das árvores e praticamente nunca descem ao solo. Posição numérica 8. O elefante pigmeu de Bornéu, Elephas maximus borneensis, o gigante gentil em risco. Nos confins de Bornéu habita um gigante diferente, o elefante pigmeu, a menor subespécie do elefante asiático. Com cerca de 2,5 metros de altura e até 3.000 quilos, o Elephas maximus borneensis é apelidado de elefante feliz da floresta pelos habitantes locais devido ao seu temperamento dócil e expressão amigável. Seus traços são únicos: orelhas maiores em proporção ao corpo, tromba mais longa e cauda que quase toca o chão. Essa aparência juvenil permanente dá a impressão de que são eternos bebês gigantes. Mas a realidade é cruel. Restam apenas de 1.000 a 1.500 indivíduos. O desmatamento para plantações de dendê destruiu seu habitat, forçando-os a se aproximar de vilarejos, onde enfrentam conflitos com agricultores, armadilhas e até envenenamento. Todos os anos, casos de mortes são registrados. Ainda assim, existem esforços de conservação, criação de corredores ecológicos para conectá-los a áreas de floresta, patrulhas contra caçadores e programas de educação ambiental. Posição numérica 12. Piemontese da Itália. No coração do norte da Itália, entre montanhas e vinhedos, nasceu uma joia de carne e ossos: o piemontese. Sua pelagem cor de marfim brilha como neve sob o sol, e seus músculos definidos escondem uma mutação genética rara chamada dupla musculatura, responsável pela carne mais tenra e saudável da Europa. Enquanto outras raças oferecem gordura, o piemontese entrega leveza e pureza. Sua carne é magra, com baixo colesterol, mas saborosa como um filé mignon celestial. Chefes estrelados a disputam para preparar o famoso carne cruda e o tartare que derretem na boca. Os touros podem pesar até 1.200 quilos e as vacas 700 quilos. Mas seu verdadeiro valor está na genética. Cada exemplar é um legado de excelência. Em leilões na Itália e Argentina, campeões já foram vendidos por até $20.000. O piemontese é uma lição viva de equilíbrio. Mostra que força e delicadeza podem coexistir. Da mesma forma, o ser humano é chamado a ser firme como a rocha, mas suave como o mel. Posição numérica 11. Highland, da Escócia. Das montanhas enevoadas da Escócia surge uma criatura quase mística: o Highland, a vaca das neves e das lendas celtas. Com sua longa franja dourada cobrindo os olhos e pelos desgrenhados que dançam ao vento, parece saída de um conto de fadas. E de certa forma é. Essa raça, uma das mais antigas do planeta, existe desde o século VI, criada para resistir aos ventos cortantes e à neve das Highlands. Sua pelagem dupla a protege como um manto divino. Onde outras vacas congelariam, o Highland prospera. Um touro pode chegar a 1.000 quilos e a vaca a 600 quilos. Mas o destaque está na carne magra, suculenta e com baixo colesterol. Hoje o Highland é mais que uma raça. É um ícone da Escócia, símbolo de força, serenidade e beleza rústica, estrela das redes sociais e das fazendas turísticas. O Highland nos recorda que a beleza de Deus não floresce apenas sob o sol. Às vezes, nasce em meio ao gelo. Como ele, podemos resistir às tempestades da alma com fé e dignidade. Posição numérica 10. Guzerá, Índia e Brasil. Se a força tivesse um rosto, seria o do Guzerá. Originário da Índia, encontrou no Brasil um novo lar e tornou-se um verdadeiro emblema da pecuária nacional.
Com seus longos chifres arqueados para a frente e pelagem cinza prateada reluzente, o Guzerá impõe respeito e admiração. Touros chegam a 1.300 quilos, vacas a 800 quilos, e ainda assim são dóceis e inteligentes. Adaptam-se ao calor tropical, resistem a parasitas e transformam pastagens simples em carne e leite de alta qualidade. Por isso, é chamado de raça do futuro, uma fusão perfeita entre beleza e produtividade. No Brasil, exemplares campeões são vendidos por até $25 mil, e seu sêmen é exportado para toda a América Latina e África. O Guzerá é o retrato da resiliência, ensina que a verdadeira força não grita, ela floresce em silêncio. E seus chifres apontando para o céu parecem lembrar que todo o poder vem do alto. Posição numérica 9. Limousin, França. Das colinas verdes do centro da França, surge o majestoso Limousin, conhecido como o rei da carne magra. Sua pelagem dourada, quase cobre, reluz como o pôr do sol sobre os campos franceses. Essa raça foi moldada ao longo de séculos para produzir carne firme, suculenta e de sabor incomparável. Touros podem chegar a 1.200 quilos e vacas a 850 quilos. Em 2015, o lendário touro Truman Jagger, da Irlanda do Norte, foi vendido por $190 mil, quebrando recordes e eternizando o nome da raça na história. Hoje, o Limousin é sinônimo de nobreza, eficiência e elegância, usado em cruzamentos comerciais e admirado em todo o mundo. Ele é um lembrete vivo de que a excelência não nasce do acaso, mas da perseverança. Assim como o Limousin transforma pasto em carne de alta qualidade, também nós somos chamados a transformar nossas vidas em frutos de bondade, gratidão e amor. Ao contemplar essas raças extraordinárias, fortes, raras e às vezes perigosas, percebemos que elas não são apenas parte da natureza, elas são a própria expressão da criação em movimento. Cada vaca, com seus músculos tensos, seu olhar calmo e sua postura imponente, carrega em si a sabedoria de milênios. Elas nos mostram que a força não é o oposto da paz, é o seu guardião silencioso. A Sahiwal resiste ao calor escaldante e ensina que, com fé, também podemos florescer sob o sol das dificuldades. A Highland desafia o frio das montanhas e prova que a beleza pode existir até no gelo. A Brahman combina poder e serenidade, lembrando-nos que a verdadeira grandeza está no domínio próprio. E a Ankolewatuzi, com seus chifres monumentais, revela que o Criador tem um senso de arte tão sublime quanto o infinito. Essas raças não foram feitas apenas para alimentar o corpo, foram moldadas para alimentar a alma humana com admiração e respeito. Elas representam a harmonia entre instinto e propósito, entre força e delicadeza. Nos mostram que, assim como cada animal tem um papel essencial no ecossistema, cada um de nós também possui um chamado único no equilíbrio da vida. Em um mundo que valoriza velocidade e consumo, essas vacas milenares são lembretes vivos de outro tempo. Um tempo em que o homem e a natureza caminhavam lado a lado, não como dominador e servo, mas como companheiros da criação. Quando as protegemos, não estamos apenas preservando genética ou economia, estamos guardando história, cultura e espiritualidade. Cuidar da natureza não é moda, é uma forma de fé. É reconhecer que a terra não nos pertence, nós é que pertencemos a ela. Quando uma raça rara é extinta, perdemos mais do que um animal, perdemos uma parte da memória divina da vida. Cada mancha na pelagem de uma vaca nguni, cada curva de um chifre de longhorn, é uma assinatura do Criador, uma recordação de que a beleza não está na uniformidade, mas na diversidade. E quanto mais compreendemos isso, mais nos aproximamos do propósito original da existência.
viver em harmonia com tudo o que nos cerca. Porque a verdadeira riqueza não está no preço que o homem coloca sobre a vida, mas no quanto essa vida nos inspira a sermos melhores. As vacas mais caras e perigosas do mundo não são apenas símbolos de poder ou status. São espelhos do milagre da sobrevivência e da bondade divina. Que ao assistir este vídeo, você leve consigo uma nova forma de olhar o mundo, com respeito, admiração e gratidão. Pois no fim, quem aprende a ver a grandeza de Deus nos animais, descobre o sagrado também dentro de si. E assim chegamos ao fim desta jornada pelas raças de vacas mais raras, belas e impressionantes que o mundo já conheceu. De campos gelados da Escócia, às planícies douradas da Índia, de vales italianos às savanas africanas, cada uma delas nos revelou algo essencial. A grandeza de Deus se manifesta em cada detalhe da criação. Esses animais não são apenas números de leilão ou peças de exposição. São testemunhas vivas da harmonia entre força e delicadeza, entre o poder da terra e o sopro divino da vida. Cada corcova, cada mancha, cada olhar tranquilo é um lembrete de que tudo na natureza tem propósito. Nada é por acaso. E talvez esse seja o maior ensinamento que possamos levar daqui. Assim como as vacas Sahiwal, Brahman, Highland ou Nguni florescem em climas extremos, nós também podemos prosperar em meio às dificuldades, se mantivermos nossas raízes firmes na fé, no trabalho e na esperança. No final, entender a natureza é entender a nós mesmos. Por isso, se este vídeo tocou o seu coração, compartilhe-o, inscreva-se e junte-se à nossa comunidade. Aqui, celebramos a vida em todas as suas formas. Porque, em os melhores da natureza, acreditamos que cada criatura é uma nota na sinfonia divina da existência. Posição numérica 7. O mergulhador de capuz, Podiceps galardoi, é conhecido como o dançarino secreto da Patagônia. No frio isolado da Patagônia Argentina, desliza sobre os lagos um pássaro raro e quase mítico, o mergulhador de capuz. Pequeno com 32 centímetros de comprimento, o Podiceps galardoi exibe plumagem branca e preta em contraste, coroada por um capuz escuro que lhe confere uma elegância misteriosa. Mas o espetáculo real acontece durante o acasalamento. Os casais executam uma dança aquática sincronizada, com giros, sacudidas de cabeça e pequenos saltos sobre a água, como bailarinos de um balé invisível. Poucos privilegiados já presenciaram essa coreografia hipnótica. Infelizmente, a população mal chega a 800 indivíduos. O aquecimento global altera os lagos da Patagônia, enquanto espécies invasoras como o salmão competem por alimento. Além disso, barragens modificam o ciclo das águas, destruindo locais de reprodução. Essa ave só consegue nidificar em lagos temporários com vegetação aquática densa, e sem esse ambiente, não há nova geração. Posição numérica 6. O sapo roxo, Nasica batrachius sahyadrensis, é o enigma subterrâneo da Índia. Nas montanhas Ghats ocidentais, no sul da Índia, vive um dos anfíbios mais enigmáticos do planeta, o sapo roxo. Com corpo arredondado, cor púrpura intensa e focinho afilado, o Nasica batrachius sahyadrensis foi descrito pela ciência apenas em 2003, tornando-se um verdadeiro achado biológico. Medindo de 7 a 9 centímetros, passa quase todo o ano escondido até 3 metros de profundidade, alimentando-se de larvas de cupins e formigas, com uma língua pegajosa surpreendentemente longa. Seu coachar é tão peculiar que lembra o grasnar abafado de um pato. Esse sapo só emerge por poucas semanas durante as monções, quando realiza a reprodução em poças temporárias, e depois desaparece novamente no subsolo. Essa adaptação única garante sua sobrevivência em um ambiente severo, mas também o torna extremamente vulnerável. Atualmente,
está classificado como ameaçado pela IUCN. A expansão agrícola, a urbanização e o desmatamento das florestas úmidas vêm reduzindo drasticamente seu habitat. Posição numérica 5. A preguiça anã de 3 dedos, Bradypus pygmaeus, é a guardiã lenta do Caribe. Na pequena ilha Escudo de Veráguas, no Panamá, vive uma criatura quase mítica, a preguiça anã de 3 dedos, Bradypus pygmaeus. Exclusiva desse território de apenas 5 km², é o menor membro de sua família. Mede cerca de 50 centímetros e pesa menos de 4 quilos, mas sua importância é gigante. Seu mundo são os manguezais da ilha. Alimenta-se de folhas que digere lentamente, num metabolismo tão vagaroso que algas crescem em sua pelagem, ajudando na camuflagem. Ela se move a apenas 38 metros por dia, como se o tempo seguisse outro ritmo em sua existência. Descoberta apenas em 2001, já entrou na lista das espécies criticamente ameaçadas. Estima-se que restem apenas entre 100 e 300 indivíduos. O turismo desordenado, a poluição e a pesca ilegal colocam seu habitat sob risco constante. Apesar de pequena, a Bradypus pygmaeus representa um chamado global para a preservação. Até os lugares mais isolados do planeta precisam ser protegidos da vida. Nos campos secos entre o Quênia e a Somália, desliza um dos antílopes mais raros do planeta, a írola, ou Beatragus hunteri. Elegante, com 1,25 m de altura e até 120 quilos, exibe pelagem castanha e olhos marcados por anéis escuros que lhe dão uma expressão melancólica. A írola é única. É a última espécie viva de seu gênero. Se desaparecer, levará consigo um ramo inteiro da árvore evolutiva. Na década de 1970, havia mais de 15 mil exemplares. Hoje, restam menos de 500 em estado selvagem. A lista de ameaças é cruel: perda de habitat, caça ilegal, doenças transmitidas por rebanhos domésticos e secas cada vez mais intensas. Para tentar salvá-la, algumas populações foram transferidas para reservas protegidas no Quênia, mas os números ainda são alarmantes. O Beatragus hunteri não é apenas raro, é insubstituível. Sua extinção representaria não só a perda de uma espécie, mas o fim de uma linhagem inteira. Ao longo desta viagem incrível, eu me senti como um explorador diante de um baú de tesouros escondidos. Cada animal raro que conhecemos não é apenas uma curiosidade biológica, mas um lembrete de que o planeta Terra ainda é cheio de maravilhas que mal conseguimos compreender. O axolote, por exemplo, parece um dragão saído da imaginação, mas é real. O peixe-ogro, mesmo pequeno, mostra como a vida encontra soluções extremas para sobreviver nos lugares mais inóspitos. O okapi, com suas pernas listradas e corpo elegante, nos recorda que até nas florestas mais profundas podem existir criaturas quase míticas. O que mais me toca é pensar que essas espécies não são apenas exóticas. Elas são parte fundamental do equilíbrio dos ecossistemas. Quando desaparecem, carregam consigo conexões invisíveis que sustentam a vida. Proteger um animal raro é proteger também rios, florestas, oceanos e até comunidades humanas que dependem dessa harmonia. É verdade que muitas dessas espécies estão em risco, algumas com menos de 500 indivíduos. Isso assusta, mas ao mesmo tempo inspira. Significa que cada atitude positiva pode fazer diferença. Seja apoiando projetos ambientais, reduzindo o consumo de produtos que destroem habitats, ou simplesmente compartilhando conhecimento. Cada ação conta. Eu acredito que vídeos como este têm um papel essencial. Eles despertam a curiosidade, encantam e, principalmente, geram consciência. Meu desejo é que cada espectador do canal Os Melhores da Natureza saia daqui não apenas maravilhado, mas também inspirado a cuidar mais daquilo que temos de mais precioso,
a vida em todas as suas formas. A natureza é sábia, resistente e criativa, mas também é frágil. O futuro desses animais está em nossas mãos. Que possamos ser a geração que escolheu preservar, para que as próximas possam continuar se encantando com os milagres que habitam este planeta extraordinário. Chegamos ao fim dessa expedição mágica pelo mundo dos animais mais raros e extraordinários do planeta. Vimos que a natureza não conhece limites quando o assunto é criatividade. Desde peixes que caminham com nadadeiras em forma de mãos, até mamíferos enigmáticos que parecem lendas vivas. Alguns são gigantes que impõem respeito, outros são minúsculos, mas carregam segredos que a ciência ainda tenta decifrar. O mais impressionante é perceber que muitos desses animais estão à beira da extinção. O baiji desapareceu dos rios da China. A hirola luta contra a desertificação na África. O axolote mexicano guarda em si o poder da regeneração. Cada um deles traz uma mensagem clara. Se não cuidarmos do planeta, perderemos histórias únicas da vida. Mas ainda há esperança. Projetos de conservação, reservas naturais e a dedicação de comunidades locais mostram que podemos fazer a diferença. Quando protegemos uma espécie, protegemos também culturas, ecossistemas e o futuro do nosso planeta. Se você se emocionou com essa jornada, deixe seu like, inscreva-se e compartilhe este vídeo. Assim, juntos, podemos espalhar o amor e o respeito pela natureza. Afinal, aqui no canal Os Melhores da Natureza, cada criatura rara é uma joia que merece ser conhecida e protegida.